Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Olá, meu povo lindo demais! Que maravilha ter vocês por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um diário de André e Andréia. Vocês viram aí, né, que no domingo eu fui pra academia. De manhãzinha eu fui pra igreja, 6 horas da manhã eu tava no primeiro culto da igreja. E depois, às 9 e pouca da manhã eu já estava na academia. Não posso parar, tenho que firmar esse objetivo. Gostar de fazer atividades físicas, eu não gosto. Mas eu tenho certeza que se eu continuar perseverando nisso, eu só vou ganhar com isso. Ganhar saúde, ganhar vigor, ganhar disposição e etc. E assim, associando à atividade física, a alimentação saudável também, que eu tô procurando melhorar cada dia mais. Bom, meus amores, hoje é terça-feira, tá? A atividade física foi feita no domingo de manhã e hoje já é terça-feira e eu vou dar continuidade aqui no faxinão de inverno. Eu não tô podendo pegar todo dia no faxinão de inverno, eu não tô podendo gravar todo dia para vocês porque a minha rotina é muito corrida, nós temos muitos afazeres fora de casa, tá? Relacionados à obra de Deus, então não tenho tempo de gravar todos os dias para vocês. Eu queria muito, já tentei fazer isso, mas por enquanto não está sendo possível, né? Porque a minha prioridade maior é fazer a obra de Deus, é cuidar das almas necessitadas, então a gente tem muito trabalho fora de casa relacionados a isso. Mas sempre quando eu tenho oportunidade, eu pego a minha ring light, pego o meu celular, posiciono eles e começo a gravar para vocês, porque também é um prazer pra gente, né? Tá dividindo com vocês um pouquinho aí da nossa rotina. Bom, vou começar a fazer o faxinão de inverno na sala de TV, tá? E vocês vão acompanhar aí o que eu vou fazer. E se você gostar desse vídeo, por gentileza, é de extrema importância que você nos deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso trabalho, tá bom? E que vocês façam aquele comentário, fiquem à vontade para interagir aqui embaixo, compartilhem para que a gente possa incentivar mais e mais mulheres, né, a cuidar dos seus lares, a cuidar da sua saúde física, mental e espiritual também. E no decorrer da minha atividade, eu vou dar continuidade à leitura do livro O Prazer da Vingança, tá bom? Então, vamos a esse vlog e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Vamos começar a ler a respeito do título O Limite do Perdão. Certa vez, Pedro perguntou ao Senhor Jesus quantas vezes deveria perdoar uma pessoa que pecasse contra ele, como se o perdão fosse uma questão de matemática. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o discípulo queria que ficasse bem definido o limite para o perdão. Por isso, ele ousou falar em 7 vezes, achando que estava sendo até bondoso. Os religiosos da época eram bem mais modestos e ensinavam que bastava perdoar uma pessoa 3 vezes. Porém, para a surpresa de Pedro e dos demais, o Salvador o corrigiu dizendo que não apenas 7, mas 70 vezes 7, ou seja, a expressão significava um perdão sem limites. Não é à toa que o Evangelho segundo Lucas registra um pedido dos apóstolos para que a fé deles fosse aumentada logo que ouviram a resposta do Senhor Jesus sobre o dever de perdoar quantas vezes fossem necessárias. Conforme o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Dá para imaginar o que aqueles homens sentiram diante das palavras do Senhor, não é? Eles viram que perdoar continuamente era uma tarefa difícil demais para eles. Aliás, aqueles que conhecem os seus instintos naturais sabem que para o ser humano realmente é mais fácil guardar mágoas e alimentar o desejo de vingança do que relevar e perdoar. Contudo, o Senhor Jesus tem o poder de nos capacitar a fazer toda a vontade de Deus. Então, ainda que você olhe para si e não veja condições de arrancar esse sentimento do seu peito, há um poder extraordinariamente maior do que tudo que está pronto a habilitá-lo a perdoar e a ter o coração purificado desse mal. E por que é importante que você viva isso no seu dia a dia? Porque até o final da sua vida haverá ofensas para você perdoar, umas maiores, outras menores. Mas o fato é que enquanto estivermos neste mundo, seremos machucados e desafiados a liberar o perdão. Não é porque nos convertemos que deixaremos de ser feridos, traídos e maltratados. Como filhos de Deus, precisamos saber como reagir diante dessas situações. Assim como o caráter misericordioso do nosso Pai não tem limite, o perdão também não tem limite. Do mesmo modo deve ser o nosso caráter, pois o filho deve se parecer com o Pai. Não há ninguém que arrependido chegue ao Senhor Jesus em oração e ele o mande voltar depois, ou lhe peça um tempo para pensar. Já imaginou se o Senhor contasse os nossos pecados e, chegando a um determinado número, deixasse de nos perdoar? Como seríamos salvos? Quem não perdoa está indiretamente dizendo para Deus: eu não preciso do perdão do Senhor. Agora vamos a outro título: irar e não se ressentir. A ira é uma das emoções mais perigosas que o ser humano pode ter, pois ela é um terreno fértil para atitudes descontroladas e injustas. Na hora da raiva, por exemplo, é comum a pessoa falar de forma ríspida e dizer palavras que machucam. Só que depois ela dificilmente consegue reparar o estrago, pois a raiva passa, mas as palavras ficam. A ira, inclusive, está entre as obras da carne, descritas pelo apóstolo Paulo, as quais fazem oposição ao fruto do Espírito. Conforme o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 23, que diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto:
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. As Escrituras também alertam que a ira, a raiva, a malícia, a maledicência e as palavras obscenas não devem ser hábitos de vida para ninguém, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 8, porque são nocivas à fé e aos relacionamentos. Mas precisamos conversar sobre a ira porque, como seres humanos, todos estamos sujeitos a nos irritarmos com situações do dia a dia. Aborrecimentos fazem parte do cotidiano e não há uma só pessoa na face da terra que possa dizer que nunca se irou, pois isso faz parte da nossa humanidade. Quem nunca sentiu um vulcão entrando em erupção dentro de si, quando, por exemplo, sofreu um fracasso, uma traição, um tratamento abusivo? Podemos nos irritar até por estarmos muito cansados. Então, por ser algo muito típico à vida, precisamos conhecer as emoções a que estamos tão sujeitos e entender bem quais são os nossos limites para não pecarmos e não prejudicarmos as pessoas próximas a nós. É possível se irar e não pecar dependendo da natureza da ira e do tempo que ela permanece na pessoa. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse conselho que o apóstolo Paulo deu aos Efésios é uma repetição nas Escrituras, dada a sua importância. Ele foi retirado da seguinte passagem que está escrito em Salmos, capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos ou irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Pode parecer difícil entender uma ira que não seja pecaminosa, pois partindo da nossa natureza humana e pecaminosa, tudo pode estar contaminado com o pecado. Contudo, o versículo trata de uma ira que é momentânea e que não se estende até o dia seguinte, ou seja, não se trata de uma raiva que é ruminada durante a noite, levada para o outro dia e que perdura por um longo tempo, gerando discórdia, mágoa e murmuração. Ela também não se derrama sobre os outros com insatisfação, grosserias e descontentamento. A ira prolongada que se leva para a cama e ocupa os pensamentos tem a tendência de formar uma raiz de amargura e em seguida virar rancor. Vejo misericórdia da parte de Deus ao permitir que o homem se ire sem que peque. Porém, quando ele diz que nenhum aborrecimento deve levar mais do que 24 horas para ser resolvido, com um pedido de perdão e uma reconciliação, significa que ele sabe que depois desse tempo, essa emoção se transformará num mau sentimento. Todavia, que essa bondade de Deus não seja uma desculpa para que alguém viva irado, ofendendo o cônjuge, os filhos, os amigos e até os desconhecidos na rua. Pessoas assim criam confusões por onde passam, além de não resolverem seus problemas com seus acessos de raiva, ainda acabam criando outros. Sendo assim, aproveito para dizer, especialmente aos mais jovens, como um dia eu fui, que a maturidade nos faz ver a importância da paz e da paciência no desenvolvimento do caráter de Deus em nós e na qualidade de vida. Já falei publicamente que o meu maior defeito durante muito tempo foi a impaciência. Nunca escondi que não gostava de esperar, principalmente quando via situações enroladas que me deixavam frustrado. Eu ficava chateado porque parecia que as coisas não estavam saindo do lugar.
É claro que nesses momentos de irritação, tomamos decisões precipitadas ou falamos coisas que com a cabeça fria jamais faríamos ou falaríamos. Então hoje, quando momentos estressantes acontecem, sim, eles sempre acontecem, e vem a irritação, procuro analisar a situação e refletir mais. Será que vale a pena o desgaste causado pela ira para a minha vida espiritual? Será que vale a pena perder a minha paz só para aliviar uma emoção que vai passar logo? No momento de ira, vale a pena correr o risco de pecar com os meus lábios ou de prejudicar outras pessoas ao dizer o que não deveria ser dito? Outro ponto. Será que vale a pena dar um mau testemunho a respeito da minha fé àqueles que eu tenho lutado para que sejam salvos? Então, irar e não pecar é sim uma dádiva, mas que deve ser refletida com sabedoria. Eu sei que para muitas pessoas a ira é um pecado difícil de se lidar e vencer. Por causa dela, muitos relacionamentos são destruídos e crimes são cometidos. Há pessoas que têm fortes acessos de raiva e partem até mesmo para a agressividade e violência. Elas não apenas dormem iradas, mas também vivem iradas, como se esse fosse o seu estilo de vida. Por isso vemos ataques de fúria no trânsito, nas repartições públicas, no comércio e até nas famílias. Até mesmo a menor questão pode se tornar motivo para uma explosão, um descontrole desmedido e desproporcional. Estejamos mais prontos para ouvir e mais tardios para falar, pois isso é sabedoria divina. A nossa ira não promove a justiça de Deus. Ao contrário, ela pode resultar em inimizade, separação e mágoa. Mas quer ver uma ira que não foi pecaminosa e que produziu bons frutos? Observemos a vida do Senhor Jesus. Certa vez, ao entrar no templo em Jerusalém, ele viu os recintos do complexo do santuário tomados por cambistas e mercadores de animais e apetrechos para os sacrifícios. A tristeza do Senhor Jesus ao ver aquele lugar, que era destinado à oração e à comunhão com Deus, sendo profanado, fez com que ele ficasse irado. Então, ele virou as mesas daqueles vendilhões e, com uma espécie de chicote, fez uma purificação do templo. A ira do Senhor Jesus foi justa e santa, porque ele estava defendendo a vontade do Pai, e não as próprias ideias. Ele estava pensando na reputação do Pai e não em si mesmo. Ele queria que a santidade ao Senhor fosse preservada, que era o propósito original do templo. A revolta do Filho de Deus foi provocada pela extorsão, pelo barulho, pela desordem, pelo engano e pelas más intenções dos sacerdotes em relação ao povo. Portanto, a natureza da sua ira foi muito diferente da natureza da ira humana. Na maioria das vezes, as pessoas ficam iradas quando suas ambições e interesses são contrariados ou quando algo prejudica sua reputação. Isso indica que a raiva delas surge do desejo de autodefesa, do egoísmo ou de um conceito desmedido de autoimportância. Dificilmente vemos alguém que se revolta porque sente a dor da injustiça pela morte de inocentes, pelo abuso infantil, pelas injustiças sociais, pelos crimes de guerra ou pela fome dos indefesos, por exemplo. Agora vamos a outro título, que é o seguinte: a oferta e o coração puro. O Espírito Santo, através do apóstolo João, disse que é impossível amar a Deus, que é luz, se houver mágoas dentro de nós, pois elas são trevas. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão.
Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Com o coração magoado, o ser humano não consegue manter um relacionamento com o Altíssimo, pois a intimidade com Ele se dá por meio de uma consciência limpa e de um coração puro. Sabemos que desde o estabelecimento da primeira aliança entre Deus e o homem, a oferta sempre fez parte do culto como um ato de devoção e uma prova de fé e de generosidade. Porém, isso não significa que Deus tenha mais interesse no que o ser humano tem em suas mãos do que no que se passa em seu coração. De nada adianta um dízimo ou uma oferta monetária expressiva se a pessoa vive irada e cercada de desavenças com o seu semelhante. O próprio Senhor Jesus ensinou que a oferta pode esperar diante do altar, mas o perdão não pode, como mencionado no capítulo 1. É preciso abandonar o orgulho ferido para perdoar e buscar a reconciliação nos relacionamentos estremecidos pelas ofensas e pelos desentendimentos. Vale salientar que nem sempre é possível retomar o convívio com uma pessoa que nos ofendeu. Mas a Bíblia diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. A oferta de um coração insensível e que se recusa a perdoar é defeituosa. Bom, meus amores, já terminei aqui de fazer o principal na sala. Parei agora para almoçar e já terminei de fazer o principal aqui, que foi tirar o pó de todas as superfícies. Limpei a janela, tirei a cortina para lavar e troquei os sofás de lugar. Vou mostrar para vocês aqui. Coloquei os sofás na parede da janela, para fazer uma mudançazinha aqui, né? Para ficar um pouquinho diferente. Aí eu forrei esses paninhos no sofá por causa dos pelos das cachorras, que elas gostam de subir no sofá, né? E o sofá é marrom e fica cheio de pelo delas. E coloquei essa plantinha aqui. E as coisas que estavam desse lado, eu passei para cá, ó, que são as poltronas e as plantas, para dar um ar diferente na sala, né? Já tá tudo limpinho, passei lustramóveis em tudo, coloquei mantas nas poltronas para ficar com mais carinha de inverno na casa, né? E já tá tudo limpinho, gente. Já limpei televisão, já limpei aparador, prateleira. Já tá tudo limpinho as superfícies. Agora, o chão também já tá aspirado. Então, agora só me falta passar o mop. Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura com uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 26, que diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz,
e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, meus amores, a faxina de inverno da sala já tá pronta, graças a Deus. Mais um cômodo concluído na casa, mais um pedacinho da casa, né? Limpo aí com todo carinho. Então, ó, os sofás ficaram assim. Eu aspirei eles, né? E forrei esses paninhos para proteger eles um pouco dos pelos das cachorras. Troquei as capas das almofadas. A janela vai ficar sem cortina por enquanto, porque a máquina tá ocupada, então não tem como eu lavar ela agora, vai esperar um pouquinho. E esse cantinho aqui, ó, tá todo limpinho e organizado, graças a Deus. Esse potinho de água aqui, ó, é que os bichinhos, a Minnie, a Amora e o Frajola, quando eles vêm pra cá, eles tomam água aqui. Então aqui já tá tudo limpinho também, passei lustramóveis nas superfícies. E desse lado de cá, eu mudei as plantas pra cá, né, pro lado de cá, pra dar uma mudança assim na sala. As poltronas eu passei lustramóveis também e coloquei as mantinhas pra ficar um ambiente mais aconchegante, com cara de inverno mesmo, né? Então é isso. No próximo vlog, vou pegar mais um pedacinho da casa para continuar fazendo aí o faxinão de inverno. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje se resume nisso. No faxinão de inverno da nossa sala de TV, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, fiquem à vontade de interagir também através dos comentários e compartilhar com quem vocês conhecem, para quem sabe a gente estimula aí mais e mais donas de casa, tá certo? Então, fiquem todos com o Papai do Céu, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog, se ele permitir. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!